Olá, povo de Deus. O canal Meu Púlpito é aqui. Tem uma nova mensagem para você, do coração de Deus ao seu coração. Seja grandemente abençoado por essa palavra. Assista, compartilhe, deixe o seu like se você foi abençoado e nos acompanhe através dessa ferramenta do YouTube. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até a próxima, em nome de Jesus. Assista a mensagem e seja grandemente edificado, em nome de Jesus. Amém. E eu queria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, estaremos lendo a partir do verso 15. Um livro bem fácil de encontrar. Espero que todos possam compartilhar. Também vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque o que nós vamos falar, amados, nessa noite, ele está inserido nesses versículos que eu vou compartilhar com você nessa noite, ok? Efésios capítulo 1, a partir do verso 15 em diante. Se você encontrou, leia comigo as seguintes palavras. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais. A palavra de Deus, amados, a Bíblia, ela está repleta de promessas de Deus para nós. Se você abre a palavra de Deus, você consegue encontrar várias promessas de Deus para o seu povo. E nós começamos esse culto falando justamente sobre promessas. Cantamos sobre promessas, falamos sobre promessas, abrimos esse culto falando sobre promessas. E essas promessas, amados, elas são dadas por aquele que é fiel naquilo que fala, naquilo que promete. Essas promessas, elas são dadas ao seu povo pelo nosso Deus, o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós estamos agora nesse momento cultuando. E esse Deus, a própria palavra diz que ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Ele promete, ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. E a palavra de Deus, como eu acabei de falar, ela tem centenas de promessas para as nossas vidas. Várias promessas. Se você ler a palavra de Deus, você vai encontrar várias promessas de Deus para a sua vida, para a vida do seu povo espalhado por toda a terra. Eu poderia citar aqui, amados, várias promessas de Deus para a sua vida. Eu poderia abrir a Bíblia aqui e expor para vocês várias promessas que Deus fez através da sua palavra.
Mas eu queria compartilhar com você apenas uma nesse momento. É por isso que eu pedi para que você não fechasse sua Bíblia, porque tem uma das promessas, das várias promessas que Deus fez, tem uma aí. Justamente no capítulo 1 de Efésios que nós estamos lendo. E onde está essa promessa? Leia comigo aí. A partir do verso 3, amados. Tem uma promessa maravilhosa de Deus para nós. Não sei se você sabe, mas os versículos de Efésios capítulo 1, a partir do verso 3 até o verso 14, talvez seja o maior parágrafo da Bíblia. É a parte da Bíblia que talvez seja a parte que o parágrafo é maior na Bíblia. Se você começa a ler, você vai ver vários pontos de ponto e vírgula, e no 14 aparece aí o ponto final, fechando esse parágrafo aí. Então ele começa lá no verso 3 dizendo assim: Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais com Cristo, vírgula, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, segundo o beneplácito da sua vontade. Verso 6, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, vírgula, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, vírgula, o que Deus derramou à sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, vírgula, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra, ponto e vírgula. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, vírgula, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós que temos de antemão, antes nós do que de antemão esperamos em Cristo, vírgula, em quem também vós, depois que ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, vírgula, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amados, essa promessa aí é maravilhosa. Esse ponto aí, essa passagem que nós lemos, ela está cheia de promessas de Deus para nós. Espero que essas promessas possam trazer uma palavra de esperança para você nessa noite, de que você serve a um Deus que é poderoso para realizar essas promessas na sua vida. Então ele nos dá essas palavras, ele nos dá esses versículos cheios de promessas para nós. Como eu disse, a palavra de Deus, ela está repleta de promessas para nós, amados. E eu queria dizer para você nessa noite, que Deus tem promessas para você. Se você faz parte do povo de Deus, não esqueça, Deus tem promessas para fazer na sua vida. E Paulo, quando ele termina de citar essas passagens que eu acabei de ler com você, aí ele entra justamente no versículo que nós lemos, que é o tema da nossa mensagem hoje. Após
citar essas promessas do capítulo 3 ao capítulo 15, Paulo, ele fala da fé dos crentes em Éfeso. Lá no verso 15, se você ler na sua Bíblia aí, Paulo fala sobre a fé dos Efésios. Ele até elogia a fé dos Efésios. Ele fala para o povo de Éfeso que eles são uma bênção, que eles são exemplo de crentes que têm uma fé viva. Uma fé viva na esperança e nas promessas que Deus tem feito a eles. Isso está lá no verso 15. Paulo fala da fé dos Efésios. E lá no verso 16, após falar da fé dos Efésios, Paulo diz que ora por eles. Paulo se coloca na posição de uma pessoa que ora pelaquele povo de Éfeso. Ele diz lá no verso 16 que ele não cessa de orar pelaquele povo. Ele está o tempo todo em oração por aquele povo, porque ele amava aquele povo. Sabe, amados? Paulo aqui deixa um exemplo muito grande de alguém que se coloca na brecha por outras pessoas. Paulo diz claramente aqui no verso 16, eu não cesso de orar por vós, eu não cesso de colocar vocês nas minhas orações. Isso é um exemplo para todos nós, que possamos ter essa atitude de Paulo, de orar pelos crentes, pelos nossos irmãos em Cristo, por aqueles que estão talvez aí deslizando na fé ou enfraquecendo na fé. A gente precisa estar em oração o tempo todo. Essa é uma lição que esse texto deixa para nós. E no verso 17, amados, ele coloca para nós os motivos, ou o motivo da oração que ele faz pelo povo. Ele diz, eu oro por vocês, para quê? Aí ele fala aqui, no verso 17, o motivo da minha oração, a razão da minha oração é para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Olha só, amados, como é maravilhoso essa palavra. Paulo, ele ora por eles, e aqui ele ainda cita o propósito, o motivo, a razão da sua oração. E no verso 18, continua citando os outros motivos. O que é que Paulo pede a Deus pelos crentes de Éfeso? Para que Deus ilumine os olhos deles, do coração deles. Verso 18. Paulo diz assim, eu oro para que Deus abra o coração de vocês. Eu oro para que Deus ilumine os olhos do coração de vocês, para que vocês possam enxergar as promessas de Deus. Talvez a sua visão está embaçada, amados. Talvez os seus olhos não conseguem enxergar. Mas eu quero dizer para você que a oração nessa noite é que Deus abra os nossos corações, os olhos dos nossos corações, para que possamos ver a esperança e as promessas de Deus que Ele tem feito a nós. Paulo poderia pedir várias coisas aqui. Paulo poderia dizer, eu peço que Deus abençoe vocês ricamente. Eu peço para que Deus cubra vocês de bênçãos materiais. Ele poderia pedir várias coisas. Mas ele pediu uma coisa só. Que Deus abra os olhos do coração de vocês,
para que vocês possam ver, para que vocês possam enxergar as promessas de Deus, porque as promessas de Deus nunca vão falhar. Ah, querido, peça para Deus nesse momento, para que Ele abra os olhos do seu coração. Paulo pediu isso. E como eu falei agora há pouco, Paulo, ele não falou isso porque os crentes de Éfeso eram fracos na fé. Não era por isso não, até porque lá no verso 15, no verso 16 que nós lemos, ele fala que os crentes de Éfeso eram um exemplo de fé para todo mundo. Mas ele pediu, ele orou dizendo que Deus abra os olhos de vocês. Eu sei que vocês têm fé, eu sei que vocês creem, eu sei que vocês acreditam, mas às vezes talvez você não consiga enxergar mais as promessas de Deus. Então ele diz que Deus abra os olhos de vocês, que Deus abra os olhos do coração de vocês. E aí, amados, quando ele faz essa oração, ele pede para que os crentes de Éfeso abram os olhos do coração deles, para que eles consigam enxergar 3 coisas que está no versículo aí e que eu queria compartilhar com você nessa noite. Paulo pediu para que Deus abrisse os olhos dos irmãos de Éfeso para enxergar 3 coisas que está na palavra de Deus aqui. Primeiro, está lá no verso 18, na parte B. Paulo diz assim, que Deus abra os olhos de vocês, do coração de vocês, para saberdes qual é a esperança do seu chamado. Qual é a esperança do chamamento, em algumas traduções aí. Deus está dizendo para você nessa noite, que Deus abra os seus olhos para que você não esqueça o seu chamamento. E essa palavra aqui significa o quê? Que você lembre daquele que o chamou. Que você não esqueça daquele que fez as promessas para você. Que você olhe para aquele que fez as promessas que está na sua palavra. Ele te chamou. Aquele que fez o chamamento para você, Ele é fiel. Que Deus abra nessa noite os seus olhos, para que você não possa esquecer do Deus que você serve. Quando Paulo fez essa oração, amados, ele fez com um propósito de que o povo de Éfeso, os crentes de Éfeso, não esquecesse dessas 3 coisas. E uma delas era justamente essa, que vocês não esqueçam daquele que lhe chamou. Algumas traduções diz assim, iluminados os olhos do vosso coração para saber de qual é a esperança do seu chamamento. Essa palavra aqui, esperança, aparece aqui. E a palavra esperança aqui, nesse versículo que nós lemos, ela é a força motriz daquilo que você tem que acreditar, daquilo que você acredita. Pelágio dizia que não há pior morte do que o fim da esperança. No dia que não tiver mais esperança no seu coração, amado, é o fim de tudo. No dia que não tiver mais esperança no seu coração, é melhor Deus levar
nos levar dessa terra, porque nós não podemos viver sem esperança. E a gente traz isso para esse momento que nós estamos vivendo. Será que nós temos esperança de que tudo isso vai passar? Será que nós temos esperança de que a pandemia vai acabar? Eu queria dizer para você nessa noite que Deus possa renovar a esperança do seu coração. Para que a gente tenha esperança de que tudo isso vai passar. E eu queria abrir aqui um parêntese para dizer que o nosso coração tem que estar cheio de esperança para voltarmos para a casa do Senhor. Você está se preparando para voltar para a casa do Senhor? Você está se preparando para voltar a louvar e adorar ao Senhor diretamente da sua casa, da casa dele, onde é um lugar de adoração? Ou será que a esperança acabou? Ou será que você não acredita mais nessas promessas? Porque eu acredito que um dia nós vamos adorar novamente o Senhor diretamente da sua casa, do templo. Que Deus possa renascer, que Deus possa fazer renascer no seu coração essa esperança. Segunda coisa que Paulo pede aí. A primeira é, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento. Segundo, qual é a riqueza da sua glória na sua herança nos santos. Aqui, a Bíblia afirma que nós somos propriedade de Deus. Quando nós lemos esse versículo, quando ele diz assim, ó, e qual a suprema, e qual a riqueza da sua glória na herança dos santos, ele está dizendo nada mais, nada menos do que nós somos propriedade exclusiva de Deus, amados. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A palavra de Deus diz, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quando Paulo está dizendo assim, ó, para que a gente lembre qual é a riqueza da glória da sua herança, somos nós os santos. Em outras traduções diz, nós a herança de Deus. Tem outras traduções que diz isso, que nós somos a herança de Deus. O povo de Deus é uma herança dada por Deus, porque Ele nos comprou. E lá nos versículos, nos primeiros versículos que nós lemos, diz isso claramente. Leia comigo aí no verso 3 e 4. Capítulo 1, verso 3 e 4. O que que diz lá? Nos predestinou Ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no seu amado. Aí no verso 4 ele diz assim, ó. O que ele diz lá no verso 4? Que Ele nos escolheu, amados. Ele nos escolheu para ser a sua herança, para ser o seu povo exclusivo, para ser a sua propriedade exclusiva. Deus tem ciúme de nós. Deus nos ama, Ele não divide a sua glória com ninguém. Por isso que Paulo diz, não esqueça qual a riqueza da glória na sua herança nos santos. Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo é que nós, o povo de Deus, somos uma herança de Deus. O povo de Deus, espalhado por toda a terra, é a herança de Deus. Ele tem nós como uma propriedade. Ele é o dono do seu povo. Ele manda no seu povo. É como se Deus falasse assim, tá vendo esse celular aqui, ó? Ele é meu.
É assim que Deus faz. Ele olha para o seu povo e diz assim: está vendo esse povo? Ele é meu. Eu o comprei, eu o redimi, para que ele fosse meu, propriedade exclusiva minha. E a terceira e última coisa que Paulo pede para nos lembrarmos, está lá no verso 19. Só recapitulando aqui as duas primeiras. Qual é a esperança do seu chamamento? Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? E terceiro, e qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Terceira coisa que Paulo orou para que os efésios não esquecessem, e nós também, essa palavra serve para nós, não esquecermos nunca sobre o poder de Deus. Deus é poderoso. Se você esqueceu esse detalhe, eu quero lembrar você nessa noite. Deus é poderoso. Glória a Deus. Paulo diz aqui, povo de Éfeso, não esqueça que Deus é poderoso. Deus é poderoso. Sabe, amados, ele nos dá uma palavra aqui muito tremenda sobre esse poder. Está lá no verso 20. O que esse poder causa na vida dos crentes? Olha o que ele diz aqui, ó. Esse poder exerceu em Cristo e o ressuscitou dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Esse poder é o mesmo poder que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, e ele está sentado ao lado de Deus. Esse poder é esse poder que fez com que Deus abençoasse o seu povo, verso 3 ao verso 14 que nós lemos. Paulo estava dizendo para o povo de Éfeso: não esqueça do poder de Deus, não esqueça desse Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto você pede, você pensa, você imagina. Ele é poderoso para fazer. 3 coisas aqui maravilhosas que Paulo pede para Éfeso, para os irmãos de Éfeso não esquecerem. E Deus está dizendo para você também nessa noite: não esqueça dessas 3 promessas. Não esqueça dessas 3 promessas, porque elas são fiéis para você. Não esqueça nunca do seu chamado. Não esqueça nunca de que você é propriedade exclusiva de Deus. E não esqueça nunca do poder do Deus que você serve. Eu queria trazer essa mensagem para você, porque nós estamos fazendo lives e eu queria ser o mais breve possível. E eu queria encerrar deixando essa palavra para você, essas 3 promessas na sua vida. Não esqueça do seu chamado. Não esqueça de que você é propriedade exclusiva de Deus. E não esqueça que Deus é poderoso. Nós já estamos aí com o tempo bem avançado. E eu procurei ser bem objetivo nessa palavra, colocando para você aí as promessas de Deus. Eu queria nesse momento, não sei se é possível, a gente fazer um louvor.
Eu não sei se é possível, se o nosso tempo está... Mas eu queria, nesse momento, que a gente cantasse Deus de promessas, que nós cantamos hoje, agora há pouco. Enquanto o Ministério de Louvor estiver cantando, eu queria orar nesse momento. E a minha oração nessa noite é a mesma oração do apóstolo Paulo. Se você esquecer tudo que eu falei, não esqueça do verso 18, que o verso 18 fique bem claro na sua mente nessa noite. Que Deus abra os olhos do seu coração. Que Deus abra os olhos do seu coração para que você possa enxergar as promessas de Deus na sua vida. Adore ao Senhor nesse momento através dessa canção. Faça dessa canção a sua oração. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudantes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudantes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh Deus, nesse momento, Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. E a nossa oração nessa noite é que o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso coração, para enxergarmos, ó Deus, as tuas promessas. Ó Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor faça renascer em nós a fé, que nos faz enxergarmos, ó Deus, quantas promessas o Senhor tem para nós. Ó Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, obrigado, porque nela podemos encontrar várias promessas
E são promessas que vão se cumprir, Senhor, em nossas vidas, porque o Senhor é fiel. Continua conosco, Senhor Deus. É o que te agradecemos, te pedimos em nome de Jesus. Amém.